Amém. Então vamos lá, né? Semana passada a gente falou sobre as dificuldades que a igreja agora começa a enfrentar, né? A gente falou sobre uma perseguição externa, né? Movida pela inveja dos religiosos. A gente falou sobre o casal Ananias e Safira, né? Falamos sobre eh, os apóstolos, né? Como os guardiões aí da palavra, né? Enfim, hoje a gente vai dar continuidade aí, tá? Eh, a gente vai abordar aí, né, 4 pontos aí. Primeiro, a gente vai falar sobre Estevão, né, o primeiro mártir. A gente vai falar sobre Felipe, né, ou melhor dizendo, Felipe, um grande evangelista. O Pentecoste samaritano e Simão o mágico e a sua falsa conversão, tá? Eu resumi tudo isso numa nova fase aí para a vida da igreja, né? Porque agora a gente começa a transicionar a igreja para as suas dificuldades cotidianas, né, e como ela deu continuidade e sequência aí no cumprimento do ministério terreno de Jesus aqui na Terra, tá? Começando então com Estevão Marte, né, a igreja escolhe ele como um dos diáconos, tá? É interessante que ele é o único, né, que a narrativa bíblica vai nos dizer que era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, tá? Ah, Felipe, isso quer dizer que os demais não eram? Não, não é isso. Mas é que Estevão parece que tinha uma certa proeminência no meio dos demais. Era alguém que era destacado entre os demais por conta da sua fé e por conta que era perceptível essa vida cheia do Espírito Santo, tá? Os demais também que foram escolhidos, a gente vai ver, principalmente depois a gente vai falar de Felipe, que também correspondia a esses pré-requisitos, né, que era para a escolha da igreja aí para ser diácono, que era um homem cheio de fé, cheio de Espírito Santo, né? E é interessante que Estevão, eles é o único aqui quando a gente vai falar da lista dessas pessoas que foram escolhidas para ser diácono, eles se remetem, a narrativa bíblica se remete a Estevão como homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, tá? É interessante que o significado do seu nome significa coroa, né? E aí a gente vai ver que, em certo sentido, ele acaba recebendo aí a coroa, né? Por causa do martírio, né? Ele foi um dos primeiros mártires aí, falando dessa nova igreja, né? Algo que foi ali inaugurado em Atos, tá? Capítulo 2. Então, ele recebe aí, né? É bem sugestivo aí o seu nome, ele é o primeiro a receber essa coroa aí por causa do seu martírio, né? Lucas não, além de relatar que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, ele fala também que ele era um homem cheio de graça e poder, tá? Muitos vão dizer, inclusive, que essa ideia que remete à narrativa bíblica de chamar ele homem também de homem cheio de graça e poder, era por conta também do seu ministério que ele exercia, né? Como ele foi escolhido para exercer o ministério das mesas, né? Ou seja, o ministério da diaconia, do serviço social ali, de socorrer os irmãos, a ideia de cheio de graça era de fato esse homem que transmitia essa graça, essa bondade do Senhor, né, para socorrer esses necessitados e poder por causa também dos milagres que Deus operava, né, através da vida de Estevão, tá? Estevão não era judeu, ele não era natural de Jerusalém, tá? Melhor dizendo, ele era judeu, porém ele não era natural de Jerusalém, tá? Ele é o que a gente conhece aí como o helenista, né? Que é o judeu grego, né? Ou o judeu da diáspora, que não residia, né? Não era natural de Jerusalém. Ele tinha a descendência judaica, né? Ele tinha ali, ele vinha de uma linhagem judia, porém ele não residia, não era natural dali de Jerusalém, tá? Então é chamado esses gregos, melhor dizendo, é chamado esses judeus de helenistas, exatamente por causa da influência grega que eles sofreram, né? Por eles muitas vezes não saber o hebraico, né? Só conhecer de fato o grego ou o latim, né? Que era a língua dos romanos, enfim. Então, o porquê que a gente tem esses indícios? Porque dentro da narrativa bíblica a gente vê que, por causa do ministério de Estevão, um grupo se levanta contra ele, e esse grupo é conhecido na narrativa bíblica de sinagoga dos libertos, tá? Ou dos libertinos, né? Que é um grupo de judeus aí que foi levado escravo, tá? Num período aí antes de Cristo, não me recordo agora bem qual que foi o período, e eles viveram em Roma, e ali eles
permaneceram, né, cultuando ao Senhor e tal, mas era conhecido como a sinagoga dos libertos, tá? E então, o fato desse povo especificamente se levantar contra ele, que era um povo helenista, que era um povo de fala mais grega, nos diz, né, e nos demonstra que muito provavelmente, tá, por inferência aí a gente consegue chegar nessa conclusão de que era um grupo do qual o próprio Estevão também fazia parte. Tá? Fato é que a narrativa bíblica não nos diz isso, tá? Mas por conta desses pontos, assim, a gente consegue deduzir que ele era, de fato, desse grupo, né, que acabou se convertendo ao cristianismo, e por conta disso, os seus conhecidos aí, né, que faziam parte desse grupo dos libertos, acaba se levantando contra a sua vida, tá? Lucas narra que ninguém podia resistir à sua sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava, e aí a gente se remete lá à lembrança de Jesus falando, né, aos apóstolos de que eles não deveriam se preocupar, porque o Senhor colocaria as palavras nas bocas dele, né, tudo aquilo que eles ouviram, tudo aquilo que eles aprenderam, o Senhor traria à memória, né, e a gente vê que de fato isso se cumpre, porque a sabedoria que ele tinha, né, e a ousadia que ele pronunciava, né, e defendia a fé cristã, era a ponto de ninguém conseguia combater isso, ninguém podia resistir isso, tá? E aí o que eles fazem? Assim como eles fizeram com Jesus, eles também fazem com Estevão. Eles subornam homens para levantar falsas testemunhas contra ele, dizendo que ele estava falando contra a lei, contra o templo e contra o próprio Moisés, tá? Antes de pronunciar sua defesa, é interessante que a Bíblia vai nos dizer que quando eles olham para Estevão, o seu rosto está como um rosto de anjo, né? Há algo sobrenatural ali que acontece ali sobre o rosto de Estevão, e isso nos faz remeter a algo lá no passado. Né? Em Êxodo capítulo 34, lá do verso 29 e ao 30, vai dizer que quando Moisés desce lá do monte, né, com as leis do Senhor, o seu rosto resplandecia. Né? E aí até é interessante que eles perceberam isso, porém eles não associaram a mesma sobrenaturalidade que aconteceu lá também no rosto de Moisés, demonstrando ali uma ligação sobrenatural com o agir de Deus na vida de Estevão, tá? Quando a gente fala da sua defesa, a gente tem alguns pontos que a gente pode destacar. Então, só para vocês entenderem, o Estevão ele vai levantar a sua defesa e ele vai fazer uma espécie de sermão, e é um dos sermãos que mais faz citação do Antigo Testamento, tá? Ele faz muitas referências ao Antigo Testamento, ele vai usar muitos exemplos, e o primeiro que ele fala é sobre a vida de Abraão, tá? Por quê? Eles começam falando que Estevão estava dizendo contra o lugar sagrado, contra a lei, contra Moisés, contra o templo. E Estevão, muito sabiamente ali, né, obviamente pela capacitação do Espírito, ele se remete a Abraão. Por quê? Porque Deus faz uma promessa, Deus dá aliança para Abraão muito antes de existir lugar santo, muito antes de existir Moisés, muito antes de existir templo, que eram coisas fundamentais para os judeus, mas eles se esqueciam que tudo isso veio anterior. Né? Eles tinham Abraão como o pai deles, né, como o primeiro ali, o qual Deus chamou, o qual Deus separou, mas eles se esqueciam que não existia ali templo, não existia lugar santo, e mesmo assim Deus operou maravilhas na vida de Abraão. Tá? Então, Estevão queria mostrar para eles que não era um lugar, não era um espaço, não era uma pessoa, era muito anterior a tudo isso. Deus já havia feito uma promessa de abençoar um povo anterior a isso. Tá? Então, não fazia sentido eles estarem se apegados a essas coisas como eles estavam apegados. E aí o que ele vai dizer? Que por causa da inveja deles, eles lá no passado, né, por causa da inveja dos patriarcas, lá no passado, eles condenaram José. Eles não entenderam o propósito do Senhor, né, que o propósito de Deus que existia sobre a vida de José, e por causa da inveja, o que eles fizeram? Eles venderam José como escravo. Porém, Deus, depois a gente vai ver que Deus coloca ele como um governador, e aquele que outrora era o invejado, era o escravo, agora é alguém que está trazendo aí, né, através da mão de Deus, o sustento para o povo. Tá? Então ele vai fazer essa conexão
demonstrando que o que eles estavam tendo ali, os religiosos ali que estavam condenando, eles estavam fazendo isso motivados pela inveja. Eles não compreenderam o propósito maior. Eles não estavam entendendo qual era o propósito do Senhor, assim como os patriarcas, né, ou seja, os irmãos de José não entenderam o propósito que Deus tinha na vida dele, tá? Um outro exemplo que ele vai dar é próprio Moisés. Moisés havia sido rejeitado pelo povo por falta de entendimento, tá? Aqui na narrativa bíblica, o Estevão vai dizer que Moisés queria que eles compreendessem que Deus ia levantar ele para libertar o povo, que seria através da vida dele, mas eles não entenderam isso. Eles rejeitaram Moisés, né? Eles rejeitaram ele como um irmão deles. Pelo contrário, né, eles condenaram a atitude de Moisés, mesmo Moisés fazendo o que fez, defendendo o povo, né, defendendo um dos seus irmãos, ele considerava ele como um dos seus irmãos, ele sabia qual era a sua linhagem, qual era a sua descendência, ele servia ao Senhor Deus, ele tinha esse temor em seu coração, ele cria que Deus ia usar a vida dele para trazer essa libertação para o povo, mas o próprio povo não entendeu isso e acabou rejeitando ele. Ou seja, o que Estevão estava querendo dizer? Vocês falam de Moisés, mas os seus pais condenaram Moisés, os seus pais rejeitaram Moisés. Né? E aí a gente, obviamente, vê que depois o rejeitado agora Deus usa para trazer libertação para o povo. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? Que todos aqueles que vocês rejeitaram, que vocês condenaram, que vocês tiveram inveja, Deus usou para salvar a vida de vocês, para libertar a vida de vocês, para trazer um novo, né, uma nova aliança, enfim. Então, Estevão começa a fazer essas ligações em seu sermão, né? Eu trouxe aqui uma tabelinha interessante entre José e Moisés, né, fazendo um paralelo, e o que eu acho mais incrível é que o primeiro nome, tanto do filho de José quanto do filho de Moisés, se remete à ideia de que eles tinham uma jornada em terra estrangeira. Tá? E que o pai deles tiveram uma jornada em terra estrangeira. E aqueles que no futuro Deus usaria para libertar foram rejeitados pelo povo, né? Assim como José foi rejeitado pelos seus irmãos, Moisés foi rejeitado pelo próprio povo, tá? Um quarto ponto aí é que o próprio Moisés, né, depois de saída do Egito e tal, ele faz uma promessa, né, de que haveria de se levantar um profeta semelhante a ele, né? Então, os judeus teriam que entender isso, da mesma forma que Moisés operou milagres e maravilhas através da mão poderosa de Deus lá no passado, se levantaria um profeta semelhante a ele, melhor do que ele, maior do que ele. E aí, quando eles olhassem para o ministério de Jesus e para o que estava acontecendo, eles deveriam compreender, puxa vida, é esse profeta que Moisés falou. Só que eles não compreenderam, eles rejeitaram, eles cometeram os mesmos erros que os seus pais cometeram lá no passado. Ele vai falar da lei de Deus, né? Ou seja, vocês falam que eu sou contra a lei, mas mesmo a lei tendo sido recebida de forma sobrenatural, como foi recebida por Moisés, vocês rejeitaram a ela e se voltaram aos ídolos. A gente sabe que quando a gente se remete lá ao livro do Êxodo, a gente vai ver que por causa da demora de Moisés lá no monte, o que o povo faz? Se volta aos ídolos. Né? Mesmo eles vendo as manifestações sobrenaturais e Moisés tendo recebido a lei, da qual agora eles estavam querendo defender, querendo dizer que Estevão estava falando contra ela, o Estevão vira para eles e fala: os seus pais cometeram a mesma coisa lá no passado. Vocês se apegam à letra, mas vocês se esquecem do principal. Né? Vocês se dizem zelosos pela lei do Senhor, mas na verdade vocês a rejeitam. Né? E aí Estevão traz na narrativa bíblica uma profecia, né, de Amós, né, falando sobre uma profecia que Amós traz, dizendo exatamente o que o povo fez lá no passado e que o povo estava continuando fazendo, que em vez deles
Eles não ofereceram sacrifícios ao Senhor, eles não ofereceram seu culto, a sua adoração ao Senhor. Pelo contrário, eles viraram as costas para o Senhor e estavam adorando a ídolos, né, a deuses falsos. Né? Então, ele condena isso, utilizando aí a profecia de Amós. Tá? É, mesmo aí ele falando, né, novamente defendendo aí sobre a questão do tabernáculo, do templo, né, mesmo sendo construções aí que foram autorizadas pelo próprio Deus, principalmente falando do tabernáculo, né, vai dizer que a narrativa bíblica que vai dizer que Moisés, ele construiu conforme o modelo que Deus passou para ele, né? Então Deus deu todos os diretrizes, tudo que ele deveria fazer, mas eles se esqueceram de que o próprio Deus também disse que ele não habitava nesses lugares. Ele não habitava em templos feitos por mãos humanas. Era apenas uma representação da glória de Deus ali, né? Mas não era o habitat de Deus. Então, quando Estevão usa esse argumento, ele está querendo dizer: vocês estão falando que eu falo contra esse lugar que supostamente é santo, né, não aos olhos de vocês, mas o próprio Deus diz que não habita nesses lugares, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E aí eu queria trazer uma curiosidade, que a palavra tabernáculo aqui, né, a gente conhece e sabe que é o que foi construído ali, que representava a presença de Deus no meio do povo, né, através dos elementos que continha ali no tabernáculo, mas a mesma palavra é utilizada para se referenciar a Jesus. Quando a gente olha lá no capítulo 1 de João, tá? João falando lá que ele era o verbo de Deus, que ele estava com Deus e ele era Deus, mas ele tabernaculou entre nós. É a palavra grega ali utilizada, tabernaculou, tá? Ou seja, a própria manifestação de Deus agora está se fazendo presente em nosso meio, demonstrando que de fato era um símbolo daquilo que haveria de acontecer de fato, que era a manifestação ali, o próprio Deus agora habitando no meio deles. Tá? Então não faria sentido eles acusarem, né, Estevão de contra o lugar teoricamente santo, né, que eles chamavam, sendo que o próprio Deus disse que não habitava ali, que a sua glória não podia ser segurada por lugar feito por mãos humanas. Tá? Sétimo ponto é que assim como os seus antepassados estavam cometendo o mesmo erro de resistir ao Espírito Santo, né, e ele usa essa expressão, homens de dura cerviz, até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Ele usa, inclusive, uma expressão agrícola, tá? A cerviz era, quando eles se remetem à questão da dura cerviz, era quando eles iam tentar colocar o jugo sobre o animal, seja o cavalo ou o boi, e ele resistia àquele jugo, tá? Ou seja, o que vocês estão fazendo é como animais irracionais, vocês estão resistindo à ação do Espírito Santo sobre a vida de vocês. E da mesma forma que seus antepassados fizeram, vocês estão fazendo agora e mataram Jesus, como seus antepassados também mataram os profetas lá no passado. A gente sabe que os profetas dos quais Deus usava mesmo como instrumento para trazer mensagens de juízo, mensagens de confronto, eles acabaram, boa parte deles, sendo mortos pelo próprio povo por causa das palavras que eles pronunciavam, né? Palavras que confrontavam mesmo. E não estava sendo semelhante com o que Jesus, né, ao exercer seu ministério, fez. E aí, por fim, eles mataram Jesus, e agora Estevão, né, confrontando eles com o Espírito Santo, apontando os seus pecados, eles também estavam querendo matar Estevão. A narrativa vai dizer que ao ouvirem isso, aí aqui o ponto interessante que é a palavra akouos, né, que é a mesma palavra lá que a gente aprendeu lá em Atos capítulo 2, que é o ouvir, né, o ouvir atentamente, um ouvir com racionalidade, só que é diferente de Atos capítulo 2, eles ouvem isso e os seus corações se enchem de ira, né? Eles ficam cheios de raiva, a ponto de ranger os dentes. Eu não sei se vocês já se depararam com um cachorro bravo, onde ele fica mostrando os dentes e rangendo, a ideia aqui é a mesma, tá? Eles ficaram tão bravos, tão irritados com essas palavras que vieram ao encontro deles, que eles chegaram a ponto de ranger os dentes, a tampar os ouvidos e avançar contra a vida de Estevão, tá? Literalmente aqui a palavra para enfureceram nos seus corações
eram cortados, né? A ideia, literalmente dizendo, eram cortados no coração, ou seja, o sentido de que o coração deles estavam sendo ferido pelas palavras, pelo pronunciamento de que Estevão estava fazendo, e por conta disso, ao invés deles permitiram o Espírito Santo trabalhar e se arrependerem, eles fizeram, eles foram e despertou ainda mais o ódio sobre a vida deles, né? Despertou ainda mais a raiva a ponto deles apedrejarem Estevão, né? Então, Lucas vai dizer aí no capítulo 7 de que ele foi arrastado para fora da cidade, né? Era uma lei, eles não podiam matar ali na cidade, eles tinham que arrastar mesmo para fora. E interessante que a tradição judaica vai dizer que eles tinham que despir a pessoa que ia morrer, e aqui é diferente, né? Aqui os próprios assassinos é que tiram as suas capas, né? E aí acabam lançando aos pés de Saulo, né? E para matar ali Estevão, né? Para apedrejar ele, né? Mas o interessante é que, na verdade, quem deveria ser despido, que era a pessoa que ia morrer, eram os próprios assassinos ali que estavam sendo despidos, né? Um simbolismo aí de que, na verdade, quem deveriam morrer eram eles, e não Estevão, por causa da sua inocência, tá? Então, já passando aí para Felipe, né, um grande evangelista, Lucas vai nos dizer, no capítulo 8, que por causa disso se levantou uma grande perseguição contra a igreja, tá? Agora, o que eles estavam ali vivenciando, um momento de paz, de união, de comunhão, agora se levanta uma grande perseguição, né? E às vezes a gente não compreende os propósitos do Senhor, mas eles estavam ali em comodismo. Então o Senhor permitiu isso a fim de que sua promessa se cumprisse, para que eles de fato fossem testemunhas até os confins da terra, né? Então, o próprio verso 8 vai dizer que conforme eles iam sendo dispersos, os irmãos eles iam pregando de cidade em cidade, iam evangelizando em toda parte, tá? E aí então o livro agora, né, o capítulo 8, ele vira para a vida de Felipe, que era também um dos outros escolhidos, né, com diáconos ali, para vocês verem tamanha importância e o gabarito que se tinha dos diáconos ali, né, na igreja primitiva, né? Os camaradas não eram só pessoas que serviam ali no socorro, na assistência social, mas eram pessoas que conheciam muito bem as escrituras, que cumpriam de fato o seu chamado para fazer discípulos, né? Então, além dele ser um grande diácono, ele também era um grande evangelista. E aí, nos capítulo 8, aí, do verso 6, 12 e 13, vai dizer que a multidão ouve, novamente aí a palavra cu, né, que é a palavra ouvir atentamente, ouvir algo que você ouve e pensa sobre aquilo, reflete sobre aquilo, né? E aí a Bíblia diz que eles ouviam atentamente as coisas que Felipe dizia, e não só ouviam, mas era visível também pelos milagres que Felipe realizava. Né? Felipe, além de curar pessoas, os demônios eram expulsos, né? Muitos milagres ali foram realizados através da vida de Felipe. Lucas revela, né, o conteúdo da mensagem de Felipe. A gente vai ver que o conteúdo da sua pregação é falar sobre o reino de Deus, é falar sobre o nome de Jesus, e aqui não quando a gente fala sobre o reino de Deus, não é simplesmente um sinônimo do evangelho, tá? Tinha algo muito maior com isso. Por quê? Porque Lucas queria ilustrar que Felipe, ele ressaltava o reino e a soberania de Deus nesse mundo, né? Ele estava demonstrando aquilo que Jesus anunciou no início do seu ministério: o reino de Deus chegou. Né? A oposição das trevas agora vai começar a ser dissipada, porque o reino de Deus chegou. Né? E também em oposição aos poderes satânicos que eram desenvolvidos ali por Simão, né? E a gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre a vida dele, que era um cara ali que iludia o povo com artes mágicas. Então, para demonstrar que, de fato, o que estava chegando era o reino de Deus, né? Era o poder de Deus, não era algo demoníaco, nem mágica, nem persuasão. Era, de fato, a manifestação do poder de Deus ali sobre a vida deles. Sobre o evangelismo dele, a gente pode destacar 3 coisas, né? Primeiro, ele rompeu a barreira do preconceito. A gente sabe que o samaritano era muito, os judeus tinham muito preconceito contra o samaritano, porque o samaritano, ele era um judeu híbrido, né? Ele era uma mistura de judeu com gentil. E os seus cultos eram muito místicos, né? Eles, inclusive, por conta da separação do reino, onde o reino ficou dividido entre reino do norte e reino do sul,
né, esse povo samaritano, eles ergueram, né, um outro templo para si. Na verdade, o rei, né, na época, ergueu um templo para si, rejeitando ali que para que eles fossem até Jerusalém, né, que era o lugar da adoração. Então, o povo judeu tinha eles como pior espécie que tinha, né? Tanto é que em João capítulo 4, quando Jesus conversa com a samaritana, os discípulos não quiseram comentar nada, mas eles ficaram meio que, tipo assim, o que Jesus está falando com uma mulher e samaritana ainda, né? Então, eles rompem essa barreira do preconceito, demonstrando que o evangelho abraça todo mundo, não existe, né, a gente tem visto aí nesses últimos dias essa questão racial, não existe raça, não existe cor, não existe é, tribo, enfim, todo mundo é igual diante do Senhor, né? Então ele rompe aí essa barreira do preconceito. A sua pregação foi endereçada aos ouvidos e aos olhos, ou seja, o que ele pregou, ele demonstrou em poder, né, através da ação do Espírito Santo ali, demonstrou em sinais, e houve um impacto de prodígios e alegria. Então, tudo que ele ministrou ali, que ele demonstrou, né, através da ação do Espírito, isso houve um grande impacto, né, e aconteceu muitos prodígios, trouxe muita alegria ali para aquele povo, tá? E aí eu chamo a sua atenção, porque quando a gente vê é, quando a gente vê que Felipe ele foi bem sucedido, né, dizendo assim, entre aspas, no seu ministério ali, obviamente a gente sabe que foi pela força e ação do Espírito Santo, mas a gente também tem que se lembrar exatamente sobre o episódio de Jesus e a samaritana, porque Jesus ali começou a abrir as portas para os samaritanos. A Bíblia vai dizer que ela sai anunciando sobre Jesus e depois Jesus fica ali com eles, anunciando as coisas do reino. Então a gente vê que o coração dos samaritanos já estavam preparado porque Jesus já havia abrido essa porta. Tá? Já tinha aberto essa porta, tá? E aí agora na ação do Espírito, no poder do Espírito, demonstrando ali aos olhos deles, né, os sinais, as maravilhas. Agora então Felipe tem muito sucesso aí no seu ministério, né? Mas apesar desse grande avivamento que estava acontecendo ali, né, o povo sendo aceitando a Jesus, o povo sendo batizado, o povo se alegrando, muitos milagres acontecendo, Felipe ele não se acomoda ali. Ele estava atento à voz do Espírito. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ele e diz: ó, vai até o deserto. Então, demonstrando essa liberdade do Espírito sobre a vida de Felipe, né, e sobre a nossa vida, de que nos conduz para onde a gente quer, para onde ele quer, né? Ele é como o vento, ele tem essa liberdade para ir para onde ele quiser e conduzir a vida daqueles que estão dispostos a ser conduzidos para onde ele mandar. Né? E a gente vê que Felipe estava bem atento, os ouvidos atentos, sua vida disposta, então o Espírito de Deus dirige ele para o deserto, tá? E ali no deserto havia ali um eunuco da Etiópia, né, que precisava de um esclarecimento espiritual, né? Então, com a ação do Espírito Santo, a gente vê que o evangelho agora ele não só quebra as barreiras judaicas, ou seja, não só está alcançando o samaritano, mas agora está alcançando outras pessoas, outros povos, né? Pelo qual o judaísmo, inclusive, se aos olhos deles, né, esse eunuco, por exemplo, jamais poderia participar plenamente da adoração, tá? Por quê? Porque existia uma lei no Antigo Testamento, né, em Deuteronômio capítulo 23, que vai dizer que aqueles que tinham seus órgãos genitais de alguma forma defeituoso não poderia participar plenamente do culto, tá? Então, aos olhos do judaísmo, esse camarada, esse eunuco, não poderia, em hipótese alguma, se aproximar assim da forma que ele se aproximou, e a gente vai ver depois do evangelho, tá? Então, apesar dele ter viajado para Jerusalém, né, para adorar, provavelmente ele era aí um prosélito, né, ele havia sido ganhado para o judaísmo, mas ele era um semi-prosélito, né, porque aos olhos do Antigo Testamento ele não cumpriria todos os requisitos ritualísticos para participar da plena adoração, tá? Mas obviamente Deus já previa esse tipo de situação, né, que o evangelho seria anunciado a todos os povos, línguas e nações aí, né, e raça, enfim. Já havia uma profecia no Antigo Testamento de que os eunucos não seriam mais excluídos como parte da comunhão aí do povo de Deus, tá? A gente observa que Felipe inicialmente ele leva, né, então os samaritanos para o seio daí de entre os gentios, né, quebrando essa barreira. Agora ele leva esse etíope que era um meio convertido ao judaísmo para a Assembleia do Senhor, né? Então ele ganha agora esse cara para Jesus.
5 verdades a gente pode destacar aqui sobre esse evangelismo de Felipe, tá? Sobre a vida desse eunuco. E eu quero pontuar aqui com vocês. Primeiro, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Perceba, muitas vidas estavam sendo ganhas ali em Samaria, mas o Senhor ele se preocupou com aquela única alma lá no deserto, um semi-prosélito, né, que estava de alguma forma tentando adorar a Deus, o Deus dos judeus, mas o Senhor se preocupou com ele, leva Felipe, tira Felipe ali do avivamento que estava acontecendo ali, para que essa alma fosse alcançada também através do Evangelho. Um outro ponto, a gente precisa ir aonde os pecadores estão para levá-los a Jesus. Às vezes a gente acha que a gente tem que só ficar convidando para ir para a igreja. Ah, vamos lá na minha igreja. Mas a gente nunca anuncia de Jesus. Então isso é ruim. Né? A gente, na verdade, quando a gente vai ver mesmo a ideia de igreja, é de dentro para fora. É muito importante nós estarmos em comunhão, não quero nem entrar nessa questão, porque para mim o cristão tem que sim frequentar a igreja, tem que estar em comunhão com os irmãos, mas a gente se esquece que a gente precisa ir alcançar os pecadores onde eles estão. Né? A gente precisa entrar de fato no ambiente deles e ministrar a vida deles e alcançá-los para Jesus, tá? Precisamos explicar as escrituras e levar as pessoas a Jesus. Por quê? Porque a narrativa bíblica vai dizer que esse eunuco, ele estava lendo Isaías 53, né? Justamente o trechinho lá onde fala que foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Né? Então ele estava lendo exatamente esse trechinho de Isaías 53. E aí ele chega e Felipe pergunta para ele assim: você entende o que você lê? Ele vai falar: como que eu posso entender se não tem quem me explica? E aí, veja a importância de vocês estarem aqui, né, ou gastarem tempo estudando a palavra do Senhor, porque as pessoas desejam aprender, as pessoas desejam entender. Muitas vezes as pessoas estão lendo, né, e elas não compreendem alguns pontos. E o Senhor quer usar a minha e a sua vida para trazer esse esclarecimento para levar ela a Jesus, para que ela possa de fato entender quem é Jesus, quem como ele pode ser alcançado por essa graça. Eu sempre costumo dizer que, mesmo apesar, né, muitos anos eu sou da igreja presbiteriana, congreguei durante mais de 15 anos aqui em Vila Dirce, né, e a gente sempre teve escola bíblica, eu sempre fui uma pessoa muito assídua, a gente aprendia muito a palavra de Deus, mas teve pontos específicos da Bíblia que eu só fui aprender quando eu entrei no seminário. E eu falo isso com muita tristeza, porque muitas vezes tem pessoas como eu e você dentro da igreja, ou fora da igreja, que está ansioso a entender determinados pontos, mas não tem quem explique, não tem quem auxilie, não tem quem a conduza até Jesus de fato. Tá? Então, quando a gente olha para Filipe, a ação que o Espírito Santo levou ele a tomar, a gente vê que tem pessoas aí que precisam conhecer as Escrituras. Tá? Um quarto ponto é precisamos conduzir os que creem ao batismo. Tá? Isso é extremamente importante, gente. Isso aqui, inclusive, acaba com aquela falsa ideia de que não, mas eu já tenho Jesus no coração, quando eu tiver preparado eu vou me batizar. Não, não tem essa, cara. Você aceitou ao Senhor, você tem que ser preparado e a gente tem que preparar essa pessoa a ser conduzida ao batismo. O batismo é extremamente importante, porque o batismo, ainda que a gente sabe que o batismo não salva ninguém, mas o batismo ele é uma evidência externa daquilo que aconteceu internamente dentro de você. Então a gente precisa sim conduzir as pessoas que se aproximaram de Jesus ao batismo, tá? Isso é extremamente importante. O quinto ponto, que nós precisamos estar atentos à nova direção do Espírito Santo, porque Felipe não para por aqui. Depois que ele batiza esse eunuco, a Bíblia vai dizer que ele, pelo Espírito, ele some, né? Ele foi conduzido já a um outro lugar para ali anunciar também o reino de Deus. Tá? Então, esses 5 pontos importantes que a gente pode destacar aí dentro dessa narrativa de Felipe. Falando sobre o Pentecoste samaritano, tá? A narrativa de Lucas vai nos mostrar que muitos estavam abraçando ali a fé por causa da pregação de Jesus, né? Melhor dizendo, por causa da pregação de Estevão, né? Acerca de Jesus.
Porém, o texto vai dizer que os apóstolos, eles ouvem isso, então eles acabam comissionando Pedro e João para ir lá supervisionar essa grande colheita, né, essa grande obra que estava acontecendo ali. Pedro e João, eles então deixam Jerusalém, eles viajam para Samaria, ali eles encontram então com Felipe, né? Felipe havia ministrado a vida dele, estava levando eles ao batismo, porém, quando os apóstolos chegam, a narrativa bíblica vai dizer que eles vão orar para eles, para rogar a Deus enviar o Espírito Santo para esses recém-convertidos. Tá, isso pode parecer meio estranho, porque, peraí, se eles não aceitaram Jesus, não é o Espírito que convence, eles já não tinham o Espírito, por que precisava orar para ver o Espírito, né? Mas a narrativa vai nos dizer que eles, então, foram até lá para orar, para que eles recebessem o Espírito, e mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia. Lucas registra que os samaritanos não tinham sido, não tinham recebido, né, experimentado esse derramar do Espírito ainda sobre a vida deles, que eles tinham somente recebido o batismo de Jesus, né? Inclusive o texto vai dizer, o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tá? E aí eu queria abrir a participação e fazer uma pergunta. Será que Felipe não tinha o gabarito necessário para orar, para que eles recebessem o Espírito? Por que os apóstolos precisaram orar para que o Espírito descesse sobre eles? O que vocês acham? A gente viu que Felipe estava realizando milagres ali, curas, né, expulsando o demônio. Felipe não podia orar para que o Espírito descesse sobre eles? Por que os apóstolos teve que ir lá? Vamos lá, o que vocês acham? Ninguém? Pode usar o chat também, irmãos. Ninguém? O pessoal tá tudo meio acanhado hoje. Então tá bom. Então ninguém quer arriscar, eu vou seguir. Tem alguns pontos importantes do porquê disso, tá? O texto não traz tanta clareza os motivos, mas por inferência a gente pode deduzir alguns pontos, tá? Primeira coisa, Deus envia então os apóstolos lá, Pedro e João, né, para Samaria para indicar que por intermédio deles é que havia aprovação oficial desse novo nível, ou seja, a igreja está crescendo, está sendo expandida agora não só para judeus, né, mas agora para judeus híbridos, né, gentil e judeu, essa mistura. E como eles eram os detentores, lembra que a gente conversou sobre isso semana passada? Eles eram os guardiões da palavra, é sobre a doutrina deles que o povo crescia, né, no conhecimento da palavra, no conhecimento do ministério de Jesus. Então, eles eram também esses caras que tinham, né, aprovação oficial para transmitir, para que fosse oficialmente liberado, vamos dizer assim, esse novo nível de desenvolvimento da igreja. Aqui no caso da agregação dos crentes samaritanos. Deus confirma então essa nova fase, eles oram, né? O Espírito Santo desce sobre eles como um sinal visível da sua divina presença, e assim como declarou a sua divina presença entre os cristãos judeus, lá em Atos capítulo 2, agora também está declarando a sua divina presença sobre a vida desses crentes samaritanos, tá? Outro ponto, por intermédio dos apóstolos, Deus está cumprindo então a promessa de que eles seriam também testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, né? Ou seja, até o mundo gentil. Então Deus aprovou essa nova fase, tá? Em Samaria por intermédio dos apóstolos, não por meio de Felipe, tá? Não que Felipe não tivesse esse gabarito, não é isso, mas é que a promessa, né, e a responsabilidade nessa nova fase para a igreja estava sobre a vida dos apóstolos, né? Era eles que supervisionavam a doutrina e tinham também essa capacitação, essa ordenança do próprio Deus aí, né? Um chamamento do próprio Deus de transmitir aí também aí, o derramar do Espírito sobre uma nova fase. A gente vai ver no decorrer aí da narrativa do livro de Atos, a gente vai estudar mais à frente, de que acontece isso na vida dos gentios, que por intermédio da vida do apóstolo Pedro, a gente vai ver que Cornélios recebe também o Espírito Santo, desce sobre eles, e depois uma próxima narrativa através da vida do apóstolo Paulo também sobre um povo gentil. Então, são alguns pontos específicos que acontecem, tá? Não são em todos os casos onde
das pessoas que recebem Jesus, a gente vai ver que o próprio apóstolo Paulo, mesmo ele evangelizando em outros lugares, ele não tem a mesma atitude, mas demonstrando que havia aí um cumprimento gradual, de que o derramar do Espírito aconteceria sobre a vida deles, ali dos judeus, depois mistura ali, né, de gentios e judeus de Samaria, né, samaritanos, e posteriormente até os confins da terra. Tá? Então, isso ia ser por intermédio dos apóstolos. Então, Deus estava cumprindo essa promessa. Tá? Também a importância do derramar do Espírito sobre os crentes samaritanos reside nos sinais visíveis aí que resultam, né, da chegada do Espírito Santo, né, demonstrando de fato que a promessa estava ali sendo cumprida, né, e o poder do Espírito evidencia ali na vida daqueles novos crentes ali, como aconteceu em Pentecostes, tá? Porque apesar da narrativa de Lucas não nos dizer se eles falarem línguas, o que foi que aconteceu, mas diz que era algo visível, tá? Era algo que podia se perceber, era perceptível aos olhos humanos. Então a gente pode concluir também um outro ponto, que isso era de extrema importância para os apóstolos. Por quê? Porque eles eram judeus, lembre-se disso. Então, a demonstrativa de que o Espírito Santo estava sendo derramado para outros tipos de povos e outros tipos de línguas, né, que não faziam parte do povo judeu, demonstra a evidência de que o Espírito Santo, de fato, não faz acepção de pessoas, e de que ele seria derramado por diferenças étnicas, sociais, diferentes tipos de povos, né, não faria mais não teria essa acepção, né, melhor dizendo. Então, isso inclusive serve como evidência para os apóstolos, para a quebra desses paradigmas que eles tinham com relação ao povo judeu ser um povo exclusivo, né, do qual eles eram os detentores de todos os benefícios do Senhor. Tá já entrando aí no último ponto aí, que é sobre, né, Simão, o mágico, tá? A gente vai ver que ali em Samaria, ali, né, acontecendo todo aquele avivamento, né, muitos estavam abraçando ali a fé, e no meio deles a Bíblia vai dizer que havia ali um certo Simão, também conhecido como Simão o mágico ou o mago, tá? Ele iludia o povo. Ele é um camarada que ele usava de artifícios de hipnose, de transe, de mágica, para poder iludir o povo. Tá? Interessante que, inclusive, o texto vai dizer que eles tinham ele como um grande personagem, como uma grande pessoa, uma pessoa de influência ali no meio dos samaritanos. E a ideia aqui, quando a gente olha que ele diz que ele iludia o povo, o iludir aqui literalmente lançava o povo em estado de transe ou êxtase, tá? Deixava o povo fora de si, para vocês verem o tamanho, a influência, os artifícios que esse cara utilizava. Mas esse cara, a Bíblia vai dizer que ele abraçou a fé, tá? Apesar, né, por que eles tinham esse cara como um estigma, um grande personagem? Porque apesar deles crerem num só Deus, a mistura do culto samaritano era um culto muito místico, né? E a tradição vai dizer que Simão eles tinham ele como um representante de Deus ali, como alguém revestido de poder. Né? Ou por outro lado, ele mesmo poderia dizer isso, né? E por causa das suas mágicas, das formas que ele iludia o povo, as pessoas o tinham ele então como esse grande personagem, tá? Por causa desse engano que ele trazia no meio do povo. A influência dele era enorme, tá? A ponto de alguns pais da igreja dizerem que ele tinha muitos líderes, muitos discípulos, né? Melhor dizendo. E isso durou durante um bom tempo, tá? Ele mantinha esse povo aí cativo aí, decorrente das suas mágicas, iludindo eles. Mas Felipe chega, aparece, começa a pregar as boas novas e o Espírito de Deus começa a manifestar poder ali. Né? Ele começa a evangelizar, então o povo agora tira o foco de Simão, começa a focar, dar ouvidos, né, prestar ouvidos à mensagem de Filipe, e Filipe começa a operar muitos milagres. E Simão percebe que isso está ultrapassando os poderes dele. Né? Ou seja, as artimanhas que ele usava para iludir o povo, ele falou, esse camarada aí tem poder. Então, ele acaba se aproximando dessa nova fé, dessa nova pregação de Filipe, né? E começa então a se aproximar ali. Inclusive, vai dizer que ele se batiza junto com ele, tá? Diz que Simão creu, Simão foi batizado, ele reconhece de fato que tem alguém que tem um poder maior do que ele. E quando ele se ajunta com essas pessoas, né? Ele se ajunta porque ele deseja aceitar esse poder superior. Ele deseja isso. Para continuar o quê? Influenciando sobre a vida do povo.
Simão, ele observa então os milagres que era realizado por Felipe, né, essa pregação poderosa de mudar o coração, de transformar vidas, mas o seu próprio coração não era mudado, a ponto dele enxergar que talvez o batismo seria uma inicialização onde ele poderia ter o acesso a esse poder que tinha na vida de Felipe, né? Ele não entendia como uma responsabilidade de alguém que mudou de vida e de que agora diante de público, né, fazendo aí uma declaração pública e confessa da sua fé, de que ele também agora estava andando em novidade de vida. Quando o Simão então vê que os apóstolos vêm e ministram o Espírito Santo, né, o Espírito Santo é derramado sobre a vida deles através da imposição de mãos, então Simão ele comete um pecado aí terrível, ele tenta comprar o dom do Espírito Santo, né, através do dinheiro, e inclusive é através dessa atitude dele que a gente tem hoje no nosso vocabulário uma palavra chamada simonia, que é exatamente a ideia de você comprar algo sagrado, você comprar perdão, você comprar ofícios eclesiásticos, tá? Então, a gente tem essa palavra por causa de Simão, porque ele tentou comprar algo sagrado, algo sobrenatural com dinheiro. Por conta disso, né, Simão, ele não só ofende a Deus, ele ofende a Deus, né, colocando o Espírito Santo talvez no mesmo nível que as suas artes mágicas, um conhecimento onde eu possa comprar e poder continuar iludindo o povo, tá? Mas isso também, esse pecado dele também nos demonstra que ele não percebe que esse poder era um poder celestial, cujos apóstolos, a intenção deles era glorificar só a Deus, não era chamar atenção para si, diferente dele que queria esses poderes para se autopromover, para ganhar a aceitação do povo, como ele já vinha fazendo durante um bom tempo. Por conta do seu pecado, ele foi excluído por Pedro, né? Pedro fala que ele não tem parte nas coisas do Senhor, que ele não tem sorte nisso, e a ideia de sorte ali é a ideia de receber uma propriedade, né? De ter uma parcela, né, sobre determinada propriedade, demonstrando que ele não tinha nenhuma parcela e não tinha nenhuma parte diante do Espírito Santo, do dom do Espírito e de tudo aquilo que estava acontecendo, tá? Pedro então faz um paralelo ali, Pedro condena ele, né? Fala que o coração dele não é reto diante de Deus, fazendo inclusive um paralelo com o Salmo 78 ali no verso 34, que fala exatamente sobre os judeus rebeldes, que eles não tinham um coração reto diante de Deus, tá? Mostrando a infidelidade deles. Pedro então olha para Simão, né? Que sabe que Simão não está servindo a Deus de fato, que não creu de fato no Evangelho, né? Então chama ele ao arrependimento, chama ele para que ele entendesse e compreendesse que ele estava cometendo um pecado grave, tá? Porém a gente vai ver que Simão, quando ele se depara com essa chamada de Pedro ao arrependimento, ele diz assim: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. E aqui a gente tem dois pontos aqui. Primeiro, essa fala dele pode demonstrar que ele não teve arrependimento nenhum. Por quê? Porque ele diz: ó, ora vocês aí por mim, para que nenhum mal desse venha sobre mim, né, para que aquilo que você está falando não aconteça comigo. Então, existem muitos teólogos aí que vão dizer que isso demonstra que ele não só não era convertido, mas quando ele é chamado ao arrependimento, ele não se arrepende. Pelo contrário, ele pede para os apóstolos orar, intercede pela minha vida aí, meu irmão, mas ele mesmo não se prostra e não se arrepende do seu pecado, tá? Um outro ponto também, né, colocando aí, alguns estudiosos também vão dizer que isso talvez seja uma demonstração de arrependimento de Simão, tá? A gente não sabe bem ao certo o que aconteceu, se ele se arrependeu ou não, mas eles vão dizer que não, é o contrário, que essa fala dele demonstra, né, que ele reconhecia a autoridade dos apóstolos, né, o poder do Espírito que estava sobre a vida deles, então ele roga aos apóstolos para que orassem sobre a vida dele, tá? Então, quando a gente se depara com esse dizer aí de Simão, a gente pode chegar a essas duas conclusões, tá bom? Mas aí, historicamente falando, tá? Aí já não é Bíblia, e aí, trazendo aí registros históricos aí sobre os pais da igreja, vai dizer que esse Simão ele não se converteu de fato, tá? E que, inclusive, ele começou agora a falar que ele era um representante do Espírito Santo. Então, ou seja, ele continuou enganando o povo. Ele não se arrependeu de fato, tá? Mas aí são registros extra-bíblicos, né? Não são canônicos, que têm a sua importância histórica,
mas que pode nos deduzir aí qual foi de fato o andamento aí da vida de Simão, tá? Gente, para concluir aqui bem rapidinho, né, a gente poderia colocar inúmeros pontos aí, mas eu coloquei alguns aqui em específicos, tá? E depois eu vou abrir para a gente conversar, a gente pode discorrer mais alguns aí. Primeiro, Deus permitiu, né, permite situações para despertar a igreja. Gente, quão mais claro está sendo isso para nós hoje, né, com tudo isso que tem acontecido. Deus tira a igreja do seu comodismo, do seu despertar, para que ela corresponda de fato ao papel dela. Né? A gente vê que ali em Atos, né, no capítulo 8, Deus permite, né, uma perseguição ferrenha contra a igreja, a fim de que a igreja de fato fosse cumprir o chamado dela, que era fazer discípulos de todas as nações. Então, Deus permite situações de perigo para a igreja, de perseguição, de afronta, para despertar a igreja, para que a igreja possa, de fato, focar no papel principal dela, que é levar os pecadores a Cristo. Tá? Então, eu acho que não preciso nem dizer isso para vocês hoje, e a gente tem percebido isso claramente, que Deus tem despertado as igrejas, e as igrejas têm proclamado agora com mais intensificação, né, o evangelho, tem despertado mesmo aí para a proclamação do evangelho, para fazer a ação social, para que ela possa cumprir de fato o propósito dela aqui na Terra, que é dar continuidade ao ministério de Jesus. Nós não devemos temer as falsas acusações, né? A gente vê que Estevão não se deixa afrontar com relação a isso. Nós vamos ser sim acusados de homofóbicos, vamos ser acusados de intolerantes, mas a gente não deve temer as falsas acusações. Nós devemos continuar sim condenando o pecado, devemos continuar sim anunciando as boas novas e sinto muito. As boas novas do Senhor, ela é confronto sim. Então, por causa disso, as pessoas vão nos condenar, vão nos taxar de política, os intolerantes, os homofóbicos, enfim, a gente não deve temer essas falsas acusações. Se nós de fato estamos anunciando a mensagem do Senhor, gostem ou não, a gente vai continuar anunciando. A gente não deve temer a ponto de negociar valores, de não querer pronunciar determinadas palavras para não, senão vou magoar fulano, senão vão me falar que eu sou homofóbico, senão... Não interessa. A gente não deve temer essas falsas acusações. Como nós estamos recebendo e ouvindo a palavra de Deus, né? A gente percebe dois contrastes. Atos capítulo 2, eles estão recebendo de bom grado, estão recebendo atentamente, ouvidos atentos, e eles correspondem a isso. O que a gente faz, Pedro? Aí Pedro fala, se arrependam. Diferente de Atos capítulo 7, onde aqueles religiosos ali, aquele povo que estava junto, eles ouvem da mesma forma, atentamente, mas eles rejeitam a palavra do Senhor. Pelo contrário, eles se enfurecem em seus corações, isso gera ódio no coração deles. Então aí fica para mim e para você, como que a gente recebe a palavra do Senhor? Será que por mais que às vezes a gente fique ferido, muitas vezes da forma que é nos pronunciado uma correção do Senhor, né? Mas será que a gente tem ouvido isso com bom grado ou a gente tem fechado o nosso coração? Então fica aí para a nossa meditação aí. Outro ponto, precisamos estar atentos à voz de Deus e às oportunidades para evangelizar. A gente vê isso muito claro na vida de Filipe. Né? Filipe, ele não perde as oportunidades, né? Ele se aproveita das oportunidades para anunciar o evangelho e ele está atento à voz do Espírito. Muitas vezes a gente está desatento à voz do Senhor, né? Que quer nos conduzir a caminhos diferentes, que quer muitas vezes nos tirar do ambiente que a gente está, nos levar para um outro ambiente, né? E muitas vezes a gente não está atento a esse ouvir. Né? A gente não está com os nossos ouvidos atentos e sensíveis para entender e ter discernimento daquilo que o Espírito Santo está nos chamando. E as oportunidades para evangelizar, né? A gente não pode perder as oportunidades, né? As oportunidades, elas vão surgir e cabe a nós aí estar dispostos a anunciar o evangelho. Deus não faz acepção de pessoas, né? Claramente a gente vê aí com o derramar do Espírito, né? Tudo aquilo que o Espírito Santo estava demonstrando, inclusive como prova para aqueles judeus que tinham isso, era um grande paradigma para eles se achavam o povo eleito mesmo, somos o povo eleito e é nós e acabou, o resto é lixo.
a ponto de muitos deles, gente, inclusive orar ao Senhor dizendo assim, graças eu te dou porque eu não nasci nem mulher e nem samaritano. Para vocês entenderem como eles eram preconceituosos, né? Não entenderam o que Deus de fato havia chamado eles. Né? E aí fica muito claro quando Deus derrama o seu Espírito que não existe cor, não existe branco, bonito, lindo, maravilhoso, feio, não tem essa para o Senhor. Todos nós somos iguais, todos nós temos acesso a esse derramar do Espírito. Cabe a nós estarmos dispostos a receber isso, estar com o coração preparado para receber. E por último, que no reino de Deus a glória é de Deus. Os que almejam a glória para si se perdem como Simão. Tem muita gente que deseja ser usado pelo Senhor, tem muita gente que ora falando, Senhor me usa, eu quero isso, eu quero aquilo, mas o seu coração não está em glorificar a Deus, está em demonstrar para as pessoas que ela é uma pessoa usada por Deus. Ela não quer receber o dom do Espírito porque ela deseja servir melhor, ela deseja uma capacitação para poder servir melhor no reino. Não, ela quer demonstrar para as pessoas que ela tem poder. Que na minha igreja faz. A gente quase não vê isso nesses dias, né? Vem aqui que aqui tem homem de Deus. Vem aqui que aqui eu oro, o negócio acontece. Né? E não entenderam que, na verdade, se o Senhor nos dá algum dom, o Senhor nos dá para que a gente glorifique a Ele. É só isso. É só isso. É, a gente, os dons que a gente tem, os talentos que a gente tem, o que a gente só serve para uma finalidade: glorificar a Deus e não trazer glória para si mesmo. Tá bom, gente?